Sobre esse assunto, vamos conversar agora, Carla, com Guaraci Mingardi, ele é analista criminal e integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Guaraci, bem-vindo, boa tarde. Bom, tudo muito revoltante, né? Revolta porque mostra como a justiça que deveria ser cega e tratar todos de maneira igual, infelizmente aqui no Brasil estamos longe disso, né, Guaraci? Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá, funciona assim. Se você está com um carrinho vagabundo, meia boca, na periferia, bate numa avenida, atrás de alguém, uma velocidade aparentemente muito grande, dá para ver isso mesmo sem a perícia, que ele estava acima da velocidade é fato. Não dá, não tem como esconder. Bom, se acontece isso na periferia com alguém de outra classe social, possivelmente seria o normal. Iriam chamar a gente, se não tem um bafômetro lá, para fazer o teste do bafômetro, que é o óbvio. Ou então, conduzir ele, no mínimo, conduzir ele ao hospital. Está com problema? Vamos até o hospital. Uma viatura leva, aí vai no hospital, é atendido e lá se pede o exame, que os hospitais muitas vezes podem fazer, inclusive, através da coleta de sangue, para ver se estava alcoolizado ou não. Certo? É o correto. Não foi É, feito isso, e duvido que não tivesse sido feito se ele fosse de outra classe social, tivesse dirigindo um carrinho qualquer. verdade. Carla, Agora, doutor, por exemplo, é muito comum até, né, em questões como traumas e acidentes, como ele colocou nesse vídeo que a gente assistiu agora, de dizer que não se lembra, né? E é porque acontece mesmo em casos de acidente. Agora, qual é a importância do da figura dele nas investigações, com tantas demonstrações, com imagem, agora esse vídeo, o depoimento das testemunhas. Então, assim, essa amnésia que acontece mesmo em acidentes, e é muito comum, qual é a importância dela para a investigação como um todo? Ela é tão necessária, assim, o depoimento do motorista, do causador do acidente, ou com os outros elementos existentes, já é possível fazer uma investigação e um julgamento bastante correto, assim. Bom, sempre se tem um suspeito de ter cometido algum crime, você tem que ouvir ele. A regra é essa: você vai ouvir o indivíduo, desde que ele seja localizável. Agora, em qualquer tipo de crime, todos negam. É muito difícil ele falar, não, eu fiz, a culpa é minha, tudo mais. Eles vão negar, mas isso não me interessa. Se você tem as outras evidências, você tem visual ali. Você deve ter sido, suponho que tenham sido ouvidos os dois policiais que atenderam primeiro, certo? Testemunhas do fato, todos têm uma história. E essas imagens corroboram a ideia de que ele, no mínimo naquele momento, ele não estava raciocinando. E você agora tem as provas, né? Ele foi consumindo bebida alcoólica no local que ele jantou, estava com um amigo, e depois eles foram para uma casa de pôquer. Até outro dia, pelo menos, o jogo era ilegal no país, né? Então você não poderia ter uma casa de pôquer. Eles assumiram isso. Então foi alguém nessa casa de pôquer, ouviu lá o pessoal, duvido eu dó. Mas de qualquer jeito, você tem elementos suficientes, não sei se para prisão ou não, isso depende do delegado, do juiz, mas você tem elementos suficientes para indiciar ele por homicídio culposo, no mínimo. Homicídio culposo, o que que é? Aquele que você não teve a intenção, mas por imprudência, imperícia, negligência, alguma coisa assim, você causou o homicídio. É crime, certo? O correto, novamente, fazer o teste do bafômetro ali no local. Chama uma viatura, que se vocês não têm, chama uma outra viatura para fazer isso. Faz o teste ali no local. Se não, por algum motivo, está achando que ele está passando pau, leva ele para o hospital. Não entrega na mão da mãe. Certo? E pede para fazer o exame de sangue, ou mesmo se o hospital tiver bafômetro, fazer ali. Agora, se apresentar 40 horas depois de ter sumido qualquer indício de que ele tinha, aí é complicado, né? é, E a mãe, nesse caso, o senhor acha que a mãe, nesse caso, também deve responder por alguma coisa ao ter tirado o filho do local ou não? Mais ou menos, porque normalmente você não criminaliza parente próximo, parente de primeiro grau, do indivíduo que cometeu um crime. Por exemplo, a mãe de alguém sabe que ele é ladrão, sabe que ele roubou tal lugar, mas você não vai
incriminar ela por causa disso. É uma coisa mais ou menos tácita. O que acontece ali na minha opinião, o mais importante é que isso prova uma coisa: a importância da câmera corporal, dos PMs, senão você não teria essas imagens, certo? E essas imagens servem tanto para mostrar que ele estava meio zoado, vamos dizer assim, depois do acidente, que pode acontecer pelo acidente ou pode ser por causa da bebida, como também que os policiais não é que subornaram os policiais para acontecer isso, porque poderia ser uma acusação, certo? O policial deixou ele falar, não, eram ricos e passaram dinheiro para os policiais, mas se a câmera está ligada, está vendo que não teve essa negociação de dinheiro para liberar ele, tá? Então, aí mostra que a câmera serve para incriminar e para tirar as castanhas do fogo de alguns. Eles fizeram coisa errada? Fizeram. Tem que ser punidos, policiais? Tem. Não seguiram um protocolo evidente para esses casos. Porém, aí você não pode poder acusar eles de terem recebido suborno para não fazer aquilo. A câmera livra eles, pelo menos, disso. Verdade. Eu estou vendo aqui que o Fernando Sastre foi indiciado, a polícia concluiu o inquérito, indiciou o Fernando Sastre por homicídio com dolo eventual, que é quando se assume, né, o risco de matar, também por lesão corporal, o amigo dele ficou machucado, né, nessa batida, e fuga do local do acidente. A mãe dele, Daniela Cristina de Medeiros Andrade, também foi indiciada por fuga do local do acidente como coautora. Então, esse é o relatório da 30ª Delegacia do Tatuapé, né, e pedindo pela terceira vez a prisão preventiva do Fernando Sastre. Nas duas primeiras, lembrando, então, a Justiça negou e pela terceira vez a polícia pede a prisão do Fernando Sastre. O senhor falou sobre a importância das câmeras. Isso é um dilema, né, no governo de São Paulo. O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, não se mostra favorável à utilização das câmeras. E tem todo um argumento, né, de que não há espaço para armazenar, porque as câmeras ficariam ligadas a todo instante, né, não parariam de gravar em nenhum momento. E eles querem, caso realmente fique obrigatório, que os PMs possam desligar e ligar, né, em situações específicas. O que o senhor acha, né, dessa possibilidade? Bom, o correto seria ficar com ela ligada o tempo todo, tá? Existe uma função que é a seguinte: vou atender uma ocorrência, eu ligo a câmera, certo? E ela já está gravando. Só que ela não fica gravando a não ser um minuto antes, ela não mantém tudo. Ela não mantém 12 horas seguidas. Ela só mantém algum tempo, aquilo que aconteceu um tempo antes e um tempo depois de você ligar. Já é uma possibilidade melhor. Agora, quanto a guardar, veja, mesmo que ficar 24 horas, 99% do tempo não vai ter que guardar aquilo em lugar nenhum. E armazenar as coisas digitalmente é muito fácil. Ou seja, essa desculpa não cola. O que acontece é que tem vários policiais que têm muita influência no atual governo que fazem o seguinte: eles acham que não tem que ser vigiados. E pronto. E não necessariamente aquele policial comum que incentiva isso. Aqueles policiais mais da pesada, inclusive alguns matadores, é que levam os outros a isso. E como todo policial, chega um momento que ele pode entrar numa ocorrência e matar alguém ou fazer alguma coisa assim, ele fala, se tiver a câmera, eu estou lascado, eu preciso preciso garantir a minha e a dos outros policiais também. Porém, isso não é bem assim, como esse caso mostra. Se não tivesse filmado, eles seriam acusados de corrupção. Sim. Existe uma grande chance disso. Proteção, tá? Até proteção para os policiais. É proteção para as pessoas que são atendidas e que enfrentam ou não enfrentam a polícia, que são presas e tudo mais, e para os policiais, para essas pessoas, para os policiais. É uma proteção para a sociedade. Fazer o Por seguinte, isso as câmeras são importantes. Vamos rodar novamente para ouvir a fala do Fernando Sastre. E é claro que aqui a gente vai trabalhar no campo da experiência do Guaraci. Quero perguntá-lo sobre a avaliação dele sobre a voz do Fernando Sastre no momento ali da abordagem policial. Vamos ver. Se ele tiver batido a cabeça a cada minuto, ponto. Você bateu 60? Ele não sabe. Não, o Marcos se machucou. Seu nariz tá sangrando. Você só lembra disso, você não lembra mais nada que aconteceu? Você só lembra que tava com seu amigo? Não,
a gente tava saindo da festa, a gente ia ir pra minha casa, jogar sinuca. Aí, do nada, aconteceu um acidente horrível e aconteceu isso. Não lembro mais de nada. Tá. Pode ir agora? A senhora vai levar ele para qual São Luís. hospital? Pro São Luís? Pro São Luís. Tá. Fala, põe aí, sua Nossa Senhora. Tem online no celular. Mas aonde tá o Marcos? Do São Luís. Vai Pode lá, ir? filho. Pode Obrigado. ir lá. Obrigada. De nada. Calma. Vamos lá, lindão. Vamos, Socorrer você. Fernando. Droga. Nada. Nada. E aí, Guaraci, o que dizer sobre o relato deles voz dele todos? é de quem está grogue. Quanto a isso, não tenha dúvida. Mas pode ser por causa do acidente, pode ser por causa da bebida. Você não pode afirmar conclusivamente só com as imagens. Porque, como foi dito, depois de um acidente grave e tal, as pessoas muitas vezes esquecem algumas coisas. Só que ele não sofreu nenhum trauma que eu tenha visto, né? Então, esse esquecimento dele é meio estranho. E quanto à questão da mãe dele, que a mãe dele foi bem incisiva, vamos tirar ele daqui, vamos levar para o hospital, vamos levar para o hospital, falou 2 vezes que o hospital era, e não fez, né? Ela, em princípio, teria que explicar isso para a justiça. É. Mas, de qualquer forma, a grande questão aí é os policiais que fizeram coisa errada e o indivíduo que fez uma coisa muito mais errada. Essa história de falar, aí aconteceu um acidente, então ele se lembra do acidente. Certo? Se ele fala, e aí do nada aconteceu um acidente, como do nada? Ele bateu na traseira de um carro, meu Deus. Eu tive até um capotamento uma vez de um carro, eu me lembro, não estava no volante, capotou, eu me lembro exatamente como aconteceu. Às vezes você pode esquecer, às vezes não, mas falar que houve um acidente. Então você sabe que teve um acidente. Você percebeu do nada, não existe do nada. Apareceu um obstáculo na frente dele, que estava voando como uma bala pelo meio da rua, e ele bateu. Simples assim. Ele passou por cima do outro carro. Novamente, fosse não para o local, outro tipo de vítima, não o condutor de um Porsche, a probabilidade de terem segurado ele ali até fazer o exame de alcoólico, né? O bafômetro. Ou levar ele para algum lugar, porque você pode se recusar, tá? Mas aí isso vai constar para você. Então, eles não vão dizer que se recusaram a fazer o bafômetro, porque não tinha um bafômetro lá. Certo? Se você se recusar, pode pesar contra você e você pode ser obrigado pela justiça a fazer o exame. Agora, se apresentar 40 horas depois, dando tempo para tudo sumir, isso daí é extremamente suspeito. Dormiram, tomaram remédio, dormiram 40 horas? É difícil acreditar, né? Tá tudo muito difícil da gente crer, Guaraci, dessas versões, mas é claro que juridicamente é importante comprovar e as coisas se desenrolaram de um jeito que para encaixar tá difícil, né? Porque a mãe retirou ele realmente, dá para ver a pressa dela, né? Vamos embora, Fernando, puxando ele, o tio que tava... Vou te dizer uma coisa. O tio tava ali também, não tinha apressando. bafômetro. Oi. Aí o policial falava, anda aí, faz um 4, anda nessa linha reta. Nada disso 15 anos aconteceu. atrás, você acha que quantos locais tinham bafômetro por aí, 20 anos atrás? Não tinha. Mas pela atitude do indivíduo, você supunha que ele estava embriagado e mandava para o IML, para a perícia, fazer uma contagem do álcool no sangue dele. Pois é, e não sei se a Carla tem uma outra questão. Ia te perguntar também Não, sobre... eu só queria. Uma última coisa que eu vendo o vídeo, me chamou a atenção a forma como a mãe fala com a policial, né? Quase dando uma ordem, assim, eu tô indo, posso ir? Posso ir? Fala o nome do hospital 2 vezes e a policial concorda, mas então é esse hospital? Assim, realmente, só para gente deixar claro, né, doutor, não é nada comum a um parente de alguém envolvido em um acidente como esse, digamos assim, só informar ou quase dar uma ordem à polícia, Não, né? deu uma ordem, porque ela foi incisiva. É como se tivesse, pô, estamos com pressa, ele sangrou pelo nariz, ele pode estar mal, pode ter batido a cabeça, não tinha nenhum indício disso. Mas, tudo bem, pode ter acontecido. Então, conduzir até o hospital, ou no carro dela, com o carro da polícia acompanhando, ou no carro da polícia. Pois é, Ou, se quiser, até chama uma ambulância.
Mas é isso, tá? Ô Guaraci, sobre comprovação, né, em relação à bebida, a gente tem testemunhas falando, a gente tem essas notas, mas eles dizem que o Fernando não bebeu. Como vai ser possível chegar à conclusão de que ele bebeu ou não bebeu com Não, as circunstâncias, né? pelo jeito que ele estava e pelo tipo de acidente, certo? A probabilidade é muito grande. E lembrando, há 20 anos atrás você não tinha, muitas vezes você não tinha isso daí, mas você tinha as testemunhas dizendo, o sujeito não saiu do carro bamboleando, não estava bem, estava evidentemente bêbado. Você pega as testemunhas e através das testemunhas você diz, certo? E teve muita gente condenada dessa forma. Agora, quanto à questão do homicídio, que foi o tipo de homicídio aí que falaram, que é culposo, mas Dolo eventual. é quase um doloso, né? É, Que é dolo doloso eventual. porque teve, ele, ele mais ou menos sabia que aquilo podia acontecer. Você sabe que se você está correndo a 190, você sabe que se manda uma criança subir uma escada de mão e ela cair de lá, você correu o risco, como falar, o dolo eventual. Você correu o risco de, certo? Você sabia que havia o risco e assim mesmo fez. É diferente de uma criança subir, você deixar uma escada num lugar, a criança subir e cair. Agora, você manda a criança, sobe lá e dá um pulo aqui. Aí você correu o risco dela morrer ou se machucar. É a mesma coisa. Ele correu o risco, então é o dolo eventual. Não é a mesma coisa que o homicídio doloso, quando ele teve a intenção, mas nesse caso ele facilitou as coisas, ele, do jeito que estava, ele provocou o acidente. Exato, né? Tudo indicando isso. E na avaliação do senhor já há elementos para que ele vá para uma preventiva? Olha, isso daí depende. Não vou chutar nisso, porque isso depende muito do juiz. Sim. Tá? Tem juiz que dá preventiva para tudo, tem juiz que não dá. Tem aqueles que dão para determinados criminosos profissionais ou que dão só para aqueles que são das classes sociais mais pobres. Mas depende muito. O juiz pode estar convencido que não vai acontecer nada, que ele não vai desaparecer, que nada disso, então não vai ter a preventiva. Porque a preventiva existe para que ele não fuja ou que ele atrapalhe a investigação.